Olá, eu sou Alexandra Makovski e está começando agora mais um programa Direto ao Ponto. Hoje vai ser um pouquinho diferente, normalmente eu trago entrevistas para vocês, para o meu querido público, e hoje eu vou trazer uma conversa, eu com vocês. Eu gostaria de trazer hoje a pauta do nascimento das nossas crianças, a forma como as nossas crianças vêm ao mundo. Aproveitando que recentemente nós tivemos o Dia das Mães, então falar um pouquinho sobre a questão da maternidade. Eu trouxe esse assunto também porque no Brasil, infelizmente, a gente vive uma situação bizarra. Nós somos o terceiro país do mundo que mais faz cesarianas. Do total de partos, de todos os partos, 55,5% são de cesáreas. Sendo que a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que esse número fosse de apenas 15%, porque a cesárea ela tem que ser uma exceção e não a regra. E aqui no Brasil, infelizmente, ela passou a ser a regra. Em primeiro lugar está a República Dominicana, com 58%, e em segundo lugar o Chipre, com 56%, e depois vem o nosso país com esse índice, que é vergonhoso, que é considerado uma aberração. Para vocês terem uma ideia, aí vamos trazer uns dados de países desenvolvidos, né? Então nós temos aí a Holanda tem apenas 16% dos partos cesáreas, a Suécia 17% e os Estados Unidos 32%. Então a gente está bem fora da recomendação da Organização Mundial da Saúde. Mas por que é tão ruim ter um índice tão alto de cesárea? Voltando a repetir aí, porque a cesárea ela é para ser feita num caso de exceção e não é para ser a regra. Por que a Organização Mundial da Saúde recomenda que a cesariana seja feita só no caso de necessidade médica? Ela recomenda isso pois o parto normal é mais seguro. Infelizmente, ao longo dos anos foi vendida para nós a ideia de que a cesariana é mais segura, mas isso não é verdade, é mentira. O parto normal é mais seguro. A cesariana é uma cirurgia maravilhosa que salva vidas todos os dias, mas ela não é para ser feita em todos os pacientes, de uma maneira desnecessária, fora do trabalho de parto. O trabalho de parto, de fato, é fundamental para o nascimento. E se a gente for comparar a segurança, que é uma coisa que evidentemente as mães procuram, é muito mais seguro. Infelizmente, a cultura da cesárea ficou muito forte no nosso país. Então, a mulher que decide ter um filho por parto normal, ela vai ter que ser uma verdadeira guerreira. E eu falo isso assim por experiência própria. Eu escolhi ter a minha filha por parto normal, mas eu sofri muita resistência e inclusive eu sofri pressão dos médicos pelos quais eu passei para que eu fizesse cesárea. O mundo hoje está predisposto a botar você dentro de uma sala para fazer uma cesariana. Isso eu já entendi que é fato. O valor que o plano paga não compensa você desmarcar um consultório inteiro. Você ganha mais numa tarde de consultório do que num parto. O plano de saúde, os hospitais, eles não têm interesse nas gestantes de parto normal. Essa situação vem melhorando porque quando eu fui mãe em 2003 não havia ainda o movimento do parto humanizado. Alguns anos depois esse movimento do parto humanizado ele surgiu, ficou muito forte e está resgatando a cultura do parto normal. Para você ter uma ideia, por exemplo, como a cultura do parto da cesariana é muito forte, na capital paulista, né, na cidade de São Paulo, na rede privada de saúde, na rede particular, as cesáreas elas chegam a cerca de 83%. E obviamente os partos normais ficam com apenas 17%. Isso é considerado uma verdadeira aberração pela Organização Mundial da Saúde, porque a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que as cesáreas devem girar em torno de 15%. Então, os dados da cidade de São Paulo, por exemplo, são invertidos. Agora, se você é uma mulher, está planejando ter filho ou já está grávida e quer fazer um parto normal,
Como eu disse, você vai enfrentar resistência. Mas o primeiro passo para isso é você procurar um obstetra que, sinceramente, seja a favor do parto normal. E como que você vai descobrir isso, se aquele médico realmente é a favor do parto normal? Você vai descobrir isso pelo histórico dele. Então você vai olhar para a história daquele médico e ver quantos % de partos normais ele já fez e quantos % de cesárea. Como acessar esse histórico? Então, hoje em dia, né, na verdade, já desde 2015, existe uma lei que garante isso. Na verdade, é uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar que ela obriga os convênios a fornecer o percentual de cesáreas e de partos normais dos obstetras e também dos hospitais cobertos pelo convênio. Então, se você é uma mulher, está planejando ter um filho ou já está grávida e quer fazer o seu parto normal e quer saber o histórico do seu médico e o histórico do hospital onde você vai ter seu filho, você pede esses dados. E esses dados, eles têm que ser revelados para você. O movimento do parto humanizado, ele ficou muito forte quando algumas mães famosas começaram a defendê-lo, né? Então tivemos Gisele Bündchen defendendo o parto humanizado, inclusive ela realizou o parto dos filhos em casa, lógico que com todo o acompanhamento médico, mas ela quis um parto fora do ambiente hospitalar. Não necessariamente o parto humanizado tem que ser feito em casa. O parto humanizado pode ser feito no hospital também. O que define um parto humanizado? O parto humanizado, ele é o parto em que a mulher é a protagonista. Então, as decisões da mulher que está tendo o filho são respeitadas. E, por consequência, o parto desumanizado, vamos dizer assim, é o contrário disso. É quando uma mulher, ela está lá dando à luz e ela não é respeitada, as vontades dela não são respeitadas, ela não tem o protagonismo da cena. O ator principal do parto tornou-se médico, homem. O produto desse nascimento é o bebê e a mulher é um subproduto secundário. Para o surgimento do modelo obstétrico contemporâneo, era fundamental que se criasse a ideia de que as mulheres são essencialmente incompetentes, incapazes para dar conta do processo de nascimento por si mesmas. É um bando de erros grotescos que a gente vê, só que o moleque sai vivo, aí todo mundo... Parece que o médico fez um milagre. Desculpa, gente, quem deu a vida foi a mulher e quem está ali por trás é Deus, né? Um marco muito importante do movimento do parto humanizado foi o lançamento de um filme chamado O Renascimento do Parto, que é do ano de 2013. Ele foi feito por Eduardo Chauvet e pela Érica de Paula, e ele trouxe essa questão de uma forma muito interessante, trouxe vários profissionais debatendo o tema, e esse filme ficou super famoso. Inclusive ele tem a sequência dele, né? O Renascimento do Parto 2 e o Renascimento do Parto 3. E hoje em dia todo mundo tem Netflix, você pode ver esses filmes no Netflix. E aí, a questão principal que o filme traz é essa, que nós temos que voltar a ter os partos humanizados, e uma cesárea pode ser um parto humanizado, porque é isso, o parto humanizado, a essência dele é que a vontade da mulher que está dando à luz seja respeitada. Então, o que começa? Muitas mulheres tinham como vontade ter o filho de parto normal, mas os médicos muitas vezes induziam ela a não ter o parto normal, a ter a cesárea sem ter necessidade nenhuma. O filme também fala muito sobre isso. No filme, uma das presenças que me chama a atenção é de um médico francês, que ele também é pesquisador do tema, e ele se chama Michel Oden. E ele fala coisas muito bonitas. Ele é pesquisador também do papel da ocitocina. A ocitocina é o hormônio que é liberado, ele tem várias funções no corpo, mas um dos momentos em que ele é liberado de uma forma bem forte é no parto. E ele é até chamado de o hormônio do amor, porque as pesquisas foram demonstrando que esse hormônio ele causa um vínculo muito forte entre a mãe e o bebê que acaba de nascer.
Hoje em dia a medicina se desenvolveu, existe a ocitocina sintética, né, que seria a ocitocina artificial feita em laboratório e muitas vezes ela é administrada. Muitas vezes é necessário, mas outras vezes ela é administrada sem necessidade. Esse é um problema levantado também pelos defensores do parto humanizado e também que está dentro desse filme. O uso da ocitocina sintética está sendo tão difundido, é uma droga que praticamente em todos os partos ela está presente. I can imagine at the present time more important question than this question. What is the future of humanity born by cesarean or born with a drip of synthetic oxytocin? Então, quando alguns médicos optam por aplicar, né, na paciente a ocitocina, às vezes para acelerar o parto, se isso for feito de uma forma indiscriminada, pode ser perigoso, porque as contrações vão ficar muito fortes e a mulher vai ter muita dor. E então esse é um tipo também de quando a ocitocina artificial é usada de uma forma indiscriminada, entra no rol das violências obstétricas, que nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas voltando ao poder da ocitocina natural, que é o hormônio, chamado hormônio do amor, esse médico francês, ele conta uma coisa muito interessante para demonstrar o poder da ocitocina natural. Nos mamíferos que não são homem, né, nos primatas, nos macacos, os pesquisadores, quando fazem um parto cesárea ou quando fazem um parto com anestesia peridural, eles notaram que aquela mamãe que acabou de dar à luz ao seu filhinho, ela não consegue criar vínculo, então ela abandona o bebê. Então, tudo bem, né? Nós somos seres humanos, nós somos seres racionais, diferentes de todo o resto do reino animal. Mas tem uma pista aí para nós. No reino animal, quando uma macaca, por exemplo, ela sofre uma interferência médica de cesárea ou de anestesia, é bloqueada a ocitocina natural. E então ela perde o hormônio que causaria o vínculo com o filhotinho. Então ela abandona. Então vários pesquisadores estão levantando a questão de como o aumento da depressão pós-parto pode estar ligado ao aumento do número de cesarianas e também ao aumento do uso de anestesia. Until recently, love was a topic for poets, for philosophers, for novelists. But today, love is also studied by scientists. We can understand today that the capacity to love is to a great extent organized, built during the period surrounding birth. Inclusive esse médico francês, o Michel Oden, ele se faz uma pergunta: o que será de uma humanidade que está nascendo de cesariana, né? O que será dessa humanidade e dessa humanidade que quase também não acessa mais esse momento da ocitocina natural?